Olá, muito boa noite para você. TN2 no ar com imagens de um ataque de cachorros em Jardim Camburi, Vitória. O empresário é surpreendido no momento em que passeava com uma cadela. Os animais seriam de uma juíza que deixou o local sem prestar nenhuma assistência. 5 dias após os ataques à Luna, a Border Collie de 11 meses se recupera e volta a ter a energia de sempre. Na última quinta-feira, ela foi atacada por 2 cães da raça pastor alemão durante um passeio em Jardim Camburi. Ficou ferida próximo à virilha. O tutor também foi mordido na perna e no braço. Esses cachorros vieram direto na minha cadela. E aí, o que eu fiz? Eu tentei tirar ela de todo jeito, ela estava na coleira, né? Eu puxei ela do cachorro, mas ao rodar com ela, como eram 2 cachorros, ficou muito mais difícil. Porque um atacou ela e o outro me atacou. E eu até tentei pegar ela, botar no meu colo assim, mas é tudo muito rápido. Eu não vejo culpa dos cachorros. Eu vejo culpa do tutor. O tutor foi errado em deixar eles sozinhos lá, num portão que facilmente eles abriram o portão e atacaram a gente. Ele conta que não é a primeira vez que os cachorros da vizinha, que é uma juíza, avançam em pessoas e outros animais. Nesse vídeo, é possível ver que ela recolhe os cães e deixa a casa pouco depois do ataque. Eu fui lá na casa para apertar a campainha para saber se esse cachorro tem vacina, alguma coisa do tipo, né? E a gente deparou com os 2 cachorros lá dentro, o portão aberto e ninguém na casa. E depois tem uma filmagem de um morador que ela chegou, colocou os cachorros dentro de um carro e saiu com os cachorros de lá. Tirou os cachorros da casa. No mês passado, mostramos essa cadela que foi atacada por 2 pitbulls na Ilha do Boi, em Vitória. Ela precisou de internação, mas sobreviveu. Os cães eram do vizinho, que já respondeu a outros processos envolvendo os animais. A Luna agora está sob os cuidados da Maria, enteada do Kleber. Não presta ajuda, não ajuda, e tipo assim, isso é mais triste ainda. Eu fiz um boletim de ocorrência, eu tive uma lesão corporal e eu pedi uma resposta para o poder público para dar para nós e para a sociedade toda. A autoridade policial ela tem que dar uma resposta para a gente. Bom, a Polícia Civil diz que o caso já está sendo investigado. E um homem foi preso acusado de participar de um assassinato em Vitória, mas ele alega que o crime foi cometido pelo irmão. Eu não tô nem acreditando que meu marido tá naquele lugar. O choro de desespero é de uma mulher que afirma que o marido foi preso injustamente. Ícaro Turíbio, de 30 anos, é suspeito de participar de um homicídio no dia 31 de março deste ano, no bairro Santo André, em Vitória. Ele foi preso na noite de segunda, quando trabalhava nesse trailer. Mas a família alega que o autor do crime é, na verdade, o irmão dele. Quando a gente estava trabalhando, os policiais vieram, abordaram ele e levaram ele, falando que ele estava de mandado de prisão. O irmão de Ícaro foi preso em 2018, apresentando a identidade do irmão. A diferença de idade entre eles é de apenas 2 anos, além de serem muito parecidos. O Ministério Público reconheceu a fraude em audiência e determinou que a documentação fosse corrigida. O irmão deixou a prisão no fim do ano passado e a família acredita que ele continua usando o documento de Ícaro para cometer crimes. Antes dele ser preso, ele dava minha identidade. A polícia abordava ele na pista lá em Santo André, ele pegava minha identidade aqui, eu sou esse, que a gente se parece muito. Então, até então, a polícia liberava. Aí agora rolou uma investigação por conta dos homicídios que está tendo lá. Aí quem eles abordavam lá na rua? Ícaro Turíbio, no caso, que era eu, mas não era eu, era ele com a minha identidade. A esposa contou que no dia do homicídio, que aconteceu em Vitória por volta das 3 horas da tarde, Ícaro não saiu da serra, onde o casal mora. Ela mostrou uma conversa onde o marido confirma que estava em um banco poucas horas antes do homicídio. A esposa também acredita que consiga provar a inocência do marido pela condição física dele depois de sofrer um acidente de trânsito.
A gente recebeu, né, uma mensagem da advogada dizendo que tinha um vídeo de uns suspeitos correndo, né, na hora do ocorrido. E meu esposo, ele não consegue correr, ele não corre, porque em 2022, em setembro, ele sofreu um acidente de moto, ele quebrou tíbia, ele quebrou fêmur. Então até hoje ele sofre, ele ficou com sequelas. O casal tem um filho de 1 ano e o sustento da família é a venda de pastel e caldo de cana. Eles esperam provar na justiça a inocência de Ícaro e a culpa do irmão. A pessoa que não tem nada a ver tá lá sofrendo, enquanto a pessoa que é para pagar tá aí na rua. Eu confiei na audiência, no dia da audiência. A juíza falou que ia tirar tudo e eu me despreocupei, não me preocupei com isso mais. Aí agora, depois que ele saiu, começou a aprontar e a investigação foi pro meu nome. Bom, a Polícia Civil disse que o mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário foi cumprido e que os dados do Ícaro constam na ordem judicial. Ele está no Centro de Triagem de Viana e deve passar por audiência de custódia na próxima quinta-feira. Cerca de 500 imóveis do governo federal estão abandonados ou ocupados por movimentos sociais em todo o país. Aqui no Espírito Santo, um desses edifícios é o da antiga sede do IAPI, no centro de Vitória. A intenção é tornar o local habitável e destinar às famílias que não têm condições de moradia. Nos últimos anos, muitos prédios foram se deteriorando, já outros acabaram ficando vazios, como o edifício Getúlio Vargas, em frente à Praça Costa Pereira. O governo federal decidiu transformar alguns dos seus 500 imóveis ociosos em moradia popular. O edifício Getúlio Vargas, que abrigava a antiga sede do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários, é um deles. A gente luta por aqueles que não têm moradia própria, que pagam aluguel, aqueles que abaixa renda, aqueles que estão em dificuldade de moradias cedidas, né? Pessoas com deficiência, idosos. Depois dos projetos todos aprovados em 2019, houve a mudança de governo e a gente não conseguiu dar continuidade. Por quê? Porque terminou o programa Minha Casa Minha Vida Entidades e Minha Casa Minha Vida e ficou a Casa Verde e Amarela. Os projetos estruturais e arquitetônicos do edifício Getúlio Vargas estão prontos desde 2019 e seguem mantidos. Depois de reformado, o prédio vai contar com 106 apartamentos, 7 lojas, sistemas de gás encanado e de energia solar. Cerca de 30 vagas vão ser destinadas a se transformar em estacionamento rotativo e um salão de festa para mais de 300 pessoas. O Wallace é vice-presidente da Associação de Moradores do Centro e vê com bons olhos a iniciativa. Acreditamos que com o início, vai dinamizar a atividade econômica e com a moradia ela vai trazer o repovoamento para cá. Há um grande déficit habitacional, para ser feito. Então o centro ele pode ver muito nisso. Nós temos ainda os edifícios na região da Jerônimo Monteiro que podem vir a colaborar, a povoar ainda mais o centro de Vitória, que vai ser um grande espaço para a economia e desenvolvimento local. Em 2019, mais de 74 mil famílias do estado viviam em situação de déficit habitacional. Isso significa sem moradia ou em condições habitacionais precárias. O Instituto Jones calcula o déficit habitacional para os municípios capixabas de acordo com a base de dados do CAD Único. E o último dado divulgado, de 2019, aponta que mais de 46% do déficit no estado do Espírito Santo está na região metropolitana da Grande Vitória. E a nossa capital apresenta o terceiro maior déficit habitacional, de acordo com os dados do CAD Único. A Maria da Penha comemora a última reviravolta no processo e espera até o fim do ano começar as obras no prédio. A meta é entregar ele às famílias o mais breve possível. Isso aí trouxe esperança, tanto para nós que somos a entidade organizadora, para a população em geral também, que paga aluguel. Porque a gente não tinha condição de continuar do jeito que estava. Eles não pensavam nessa população. O governo federal afirmou que ainda não há um prazo definido para que os imóveis sejam destinados às famílias que não têm onde morar. A seguir, caminhão vai parar em área de clientes em padaria. É já já. Um motorista de caminhão perdeu o controle e destruiu parte de uma padaria em Vila Velha hoje à tarde. Por sorte, não havia ninguém no local na hora da batida. Com o impacto da batida, a fachada de vidro da padaria foi reduzida a cacos. O que sobrou dela se transformou em um rastro de vidro que se espalhou pela Avenida Hugo Musso.
Com uma das faixas interditadas, logo se formou um congestionamento na região. A Thaís estava em um prédio ao lado quando ouviu o estrondo. Foi um barulho terrível que aconteceu, dos vidros estraçalhando. Eu estava na minha casa, desci correndo e quando eu cheguei aqui me deparei com esse acidente. O motorista estava muito nervoso, desconsolado, ele está nervoso até agora, porque pessoas que estavam aqui na hora relataram que a moça atravessou o sinal fechado e ele, para desviar do carro dela, ele jogou o caminhão na padaria. Segundo testemunhas, a motorista do carro SUV teria avançado o semáforo vermelho. Para desviar dela, o condutor do caminhão teria jogado o veículo em direção à padaria. Tinha acabado de sair de uma entrega aqui 2 ruas atrás e vim pela Algumusso. Quando deparei aqui no cruzamento, a moça do carro branco estava automaticamente vindo bem devagarzinho, entrando na minha frente. E eu tomei um susto, brequei o caminhão para poder tirar do meio do carro dela, acabou pegando na frente e eu vim me colidir com a padaria. Felizmente, nenhum dos envolvidos no acidente se feriu gravemente. Ambos os condutores foram socorridos no próprio local, mas a fachada de vidro da padaria foi praticamente toda destruída. Já a motorista do SUV contou aos agentes da guarda que, na verdade, o caminhão que teria avançado o sinal. Ela não quis gravar entrevista. No local do acidente, a condutora realizou o teste do bafômetro que testou negativo. Bom, segundo testemunhas informaram à guarda, o caminhão invadiu o local após bater no veículo que avançou o sinal fechado. A guarda ficou no local orientando os motoristas, já que uma das faixas da Avenida Algumusso ficou interditada. O condutor do caminhão foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. Uma discussão durante um encontro sexual motivou o assassinato de um empresário em Vitória. Esse crime aconteceu no mês passado em Jardim Camburi. No dia do crime, as câmeras do prédio onde o empresário morava, em Jardim Camburi, registraram a chegada dele acompanhado do suspeito. No elevador estão Breno Ribeiro Freire, assassino confesso, e David Dario da Silva, vítima. O empresário demonstra afeição. O suspeito externa frieza. Já no andar do apartamento, o assassino parece não saber para qual direção ir, o que indica que era a primeira vez que ele visitava o local. Os dois entram no apartamento. 3 horas depois, Breno sai sozinho, depois de assassinar David com o fio de um ferro de passar roupas. Ele está de cabelos molhados no elevador de novo. Chega a ajeitá-los no espelho. O criminoso desce e segue para a garagem do prédio. No local, ele procura pelo carro do empresário. Ao achá-lo, Breno entra no veículo e vai embora. O empresário foi encontrado morto no dia seguinte dentro do apartamento dele em Jardim Camburi. Uma amiga dele suspeitou, achou que ele estava muito calado, não dava notícias. Ela resolveu ir até o apartamento. Como ela tinha chaves, abriu a porta. Ao chegar dentro do imóvel, ela se deparou com um amigo caído no chão com um fio amarrado no pescoço. O assassino, Breno, que já havia saído com o carro do empresário, passou a circular com o veículo por vários lugares. Ele acabou sendo visto pelo cerco inteligente de vídeo monitoramento em Vitória. Ele foi preso. Breno confessou o crime, disse que havia conhecido o empresário em um site de relacionamentos. Ele alega que a vítima o forçou a ter relacionamentos, que ele tinha o hábito, quando se encontrava com a vítima, de ser ativo, porém naquele dia a vítima o forçou a ser passivo. E a partir dali surgiu uma briga entre eles. Ele diz que fez arte marcial durante muito tempo, apesar da vítima ter um porte físico bem maior do que o do autor, mas o autor consegue imobilizar a vítima e o mata, como eu já disse, se utilizando de um ferro de passar, do fio do ferro de passar roupa. O assassinato aconteceu no dia 18 de junho desse ano, dentro do apartamento do empresário. David Dario da Silva tinha uma corretora imobiliária, trabalhava também em um banco. E aí ele via que, a partir do momento que ele se relacionava com a vítima, ele tinha ganhos patrimoniais. Olha, o processo está em andamento na Justiça. Mais de 10 mil famílias terão imóvel regularizado. Você vai saber qual é o município já já.
Mais de 10 mil imóveis serão regularizados ainda este ano na Serra. É um programa do município que vai atender 12 bairros. Com o documento da casa, os moradores terão condições de ter água e luz, por exemplo, no próprio nome. Seuliene comprou um lote no bairro Jardim Carapina, na Serra, há 19 anos. Há 4 anos, construiu o prédio, onde mora e trabalha com a família. A residência fica em cima do material de construção. Mas o terreno não era regularizado. Hoje, Seuliene mostra todo orgulhoso a escritura do imóvel. Esse documento é muito importante, porque além de valorizar o nosso imóvel, valoriza para a comunidade e valoriza para nós que a gente pode fazer um investimento, quiser fazer uma melhora no imóvel, a gente tem todo um documento que pode servir de garantia, né? Além dele, a Prefeitura da Serra pretende regularizar mais de 10 mil imóveis este ano. Até 2024, o número deve dobrar. O programa, chamado de Seu Lar Todo Seu, promove a regularização fundiária. A nossa previsão é de até o final deste ano estar entregando esses títulos de regularização fundiária, a tão sonhada escritura de suas residências. Se não tem os documentos, como eu bem coloquei, tem comprovações, então todo documento que comprove. A equipe técnica vai dar essas orientações, caso haja necessidade de fazer uma busca ativa e alguma forma de comprovar que ele tem a posse daquele terreno há anos. Serra hoje tem mais de 45 zonas especiais de interesse social. Nós precisamos tornar esses invisíveis em visíveis e dar a ele o título de propriedade, já que a legislação o permite. Prefeitura, nós iniciamos este mandato fazendo com a nossa própria equipe, mas a nossa equipe é muito pequena de acordo com a demanda. Então nós fizemos uma licitação, uma ata de registro de preço, a gente vai regularizar nessa ata aproximadamente 21 mil lotes ao todo. Mas o que é regularização fundiária? É um conjunto de medidas de natureza jurídica, urbanística, ambiental e social, que possui o objetivo de regulamentar ocupações irregulares dos bairros e também oferecer a titulação dos proprietários. Com investimento de 5 milhões de reais, o programa vai contemplar os bairros das Laranjeiras, Barcelona, Barro Branco, Belvedere, Boa Vista 2, Carapina Grande, Guaraciaba, Jardim Tropical, Palmeiras, Porto Dourado, Parque Residencial Tubarão e Solar de Anchieta. Nossa equipe vai de porta em porta buscar informações para registrar em cartório o imóvel para poder regularizar, certo? Resumidamente é isso. Sem a residência regularizada, o morador não pode, por exemplo, fazer uma compra online, porque não tem um endereço reconhecido. Já com a regularização do imóvel, ele pode também, além de vender o terreno e a casa com mais facilidade, pode até fazer empréstimos bancários. Quem é liderança comunitária acompanha de perto e sabe a importância da regulamentação fundiária no município da Serra. A principal dificuldade é um comprovante de residência, que não temos acesso a muitos benefícios que a própria gestão proporciona, sendo a gente não tendo uma escritura. Começa com a questão desde o início, de pedir a água, pedir a energia elétrica, consta como bairro em restrição ou não é reconhecido. Então os moradores têm muita dificuldade nesse quesito. Os empresários que querem investir na região não têm viabilidade de trabalho. E é uma área ampla para crescimento, não só para o bairro, mas para toda a cidade da Serra, porque está entre Jacaraípe e Serra Dourada. Bom, o programa cadastra os moradores por busca ativa, ou seja, é a prefeitura que procura o morador. O primeiro critério é ele estar dentro de um desses 12 bairros contemplados. Então, os moradores são identificados pela prefeitura, depois são feitos esses estudos de viabilidade técnica e jurídica com as visitas nas casas, para aí sim fazer o cadastro e orientar as famílias. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite, até amanhã.